Olá, bem-vindo à disciplina de Modelagem e Simulação de Processos Químicos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nessa aula veremos algumas definições básicas para o desenvolvimento do balanço de energia para processos. Os efeitos térmicos de um sistema, eles são provenientes de dois tipos de calor. Eu tenho ali o calor sensível, onde eu tenho a característica de uma mudança de temperatura nesse sistema, enquanto eu tenho também o calor latente, onde eu não tenho essa mudança de temperatura, mas eu tenho aí a mudança de fase, os efeitos térmicos de reação ou efeitos térmicos de mistura, que vão caracterizar, então, uma mudança na energia do meu sistema. Para que eu especifique um sistema de forma eficaz, eu posso utilizar a regra de fases, que é a regra de Gibbs, que é um princípio geral do equilíbrio termodinâmico, onde eu tenho aí uma relação entre o número de fases que esse sistema ele possui, dado por πf, mais o número de espécies químicas que estão envolvidas nesse sistema, e tenho ainda o número de relações independentes, dado por m, e c, que são outras restrições do sistema. Essa regra de fases, ela me ajuda a especificar quais as variáveis independentes eu vou precisar definir para que eu consiga caracterizar esse sistema. Para um sistema fechado, por exemplo, formado inicialmente por massas de determinada substância química, o estado de equilíbrio desse sistema ele é completamente determinado quando duas variáveis independentes são fixadas, porque nesse caso eu tenho ali uma fase apenas e eu tenho uma espécie química envolvida nesse sistema sem reações e sem outras restrições que precisam ser especificadas. Nós precisamos primeiro lembrar aqui, e isso é muito importante quando a gente fala de transferência de calor, os tipos de sistema que eu posso ter. Então, quando eu tenho um sistema aberto, significa que esse sistema transfere massa e transfere calor com as suas vizinhanças aí. Se eu tenho um sistema fechado, eu não tenho a transferência de massa, mas isso não quer dizer que eu não tenha transferência de calor. Um sistema isolado, aí sim, não existe nem a transferência de calor e nem a transferência de massa. A identificação do tipo de sistema é muito importante para que a gente saiba quais serão os balanços que nós vamos realizar para a modelagem desse sistema. Falando um pouco mais sobre os efeitos térmicos sensíveis, esses efeitos térmicos sensíveis eles são caracterizados por uma mudança de temperatura no meu sistema, e o objetivo de se modelar sistemas que têm esse tipo de efeito térmico é desenvolver uma relação entre a quantidade de calor que é transferida e a variação de temperatura desse sistema. Lembrando que nesse tipo de efeito, nós não estamos considerando a mudança de fase, nem energia proveniente de reações químicas ou de efeitos de mistura. Aqui nós vamos trazer um exemplo para que possamos identificar como é que esse sistema vai ser caracterizado. A primeira coisa que precisamos fazer é definir qual é a convenção em relação aos sinais que nós vamos utilizar para calor e para trabalho nesse modelo. No nosso caso, nós utilizaremos sempre o sinal positivo para o calor que é fornecido ao sistema e sempre um trabalho positivo para o trabalho que é feito sobre o sistema. Se eu considerar então um sistema com uma substância homogênea e composição constante, a regra de fases ela vai ser definida pelo número 2, que me indica que eu preciso de duas variáveis intensivas para caracterizar este sistema. Se eu trabalhar aí com a energia interna do meu sistema, adotando ela como uma variável que é função de duas variáveis canônicas ou variáveis naturais, que é a temperatura e o volume, eu vou ter aí que a variação da energia interna total específica, que é a independente da quantidade de massa desse sistema, ela é a variação dessa energia em relação à temperatura quando o volume é constante, mais uma parcela que relaciona a variação dessa energia em relação à variação de volume quando a temperatura é constante. Isso resulta
na equação onde eu tenho a capacidade térmica específica ou molar, caso a gente esteja utilizando a base em mols, a volume constante vezes a variação de temperatura, mais a variação dessa energia interna em relação a volume com a temperatura constante pela variação de volume. Quando eu trabalho com sistemas fechados, a variação da energia ela é caracterizada pela variação do calor mais a variação do trabalho. E aí, adotando a nossa conversão, essa equação ficará igual a du é igual a dq mais dw. Para o trabalho reversível mecânico, que é definido como menos PdV, que é a pressão vezes a variação de volume, a volume constante eu terei uma energia interna única especificamente como função de temperatura. Pela minha equação, já que eu não tenho variação de volume, esse termo de trabalho ele vai ser zero. E aí a variação de energia interna vai ser exatamente igual à variação do calor. Aplicando isso com a minha relação apresentada no slide anterior, eu sei que a variação total de calor nesse caso, ela pode ser especificada como a massa do sistema vezes a integral da temperatura T1 até a temperatura T2, da capacidade térmica vezes o dt. Os efeitos térmicos latentes, eles podem ser classificados como relativos a 3 tipos de fenômenos, que seriam as reações químicas. Eu tenho ainda os efeitos relacionados à mudança de fase e tenho os efeitos relacionados à mistura. Lembrando-se que não tem uma variação de temperatura como eu tenho para efeitos térmicos sensíveis. Nesse caso, então, quando a gente está falando sobre reações químicas, eu tenho ali reagente se transformando em produto e a diferença energética oriunda da diferença entre as estruturas moleculares de cada um dessas substâncias é que gera essa diferença de energia aí que eu tenho, que seria o ΔH de reação, tá? Quando a gente vai analisar os efeitos térmicos latentes relativos a uma reação química, a primeira coisa que nós fazemos é padronizar que reagentes e produtos estejam na mesma temperatura. E quando eu quero analisar diferentes reações, eu vou padronizar as condições, que é o que a gente chama de calor de reação padrão, onde eu trabalho, então, com as mesmas condições para que eu consiga aí avaliar e comparar diferentes reações. Aqui, trabalhando com esse exemplo, o calor de reação para a reação que está sendo apresentada no slide seria a variação que eu tenho aí na entalpia para que a 1 mol de A mais a 2 mols de B, ambos no seu estado padrão, e aí nós vamos definir o que será um estado padrão, e isso pode ser definido de acordo com a convenção para cada tipo de caso, tá? Mas nós já temos aí muitos dados padronizados nas tabelas termodinâmicas e facilita quando você pode utilizar essas tabelas, certo? Essa quantidade de mols, eles vão reagir para formar a 3 mols de C e a 4 mols de D também, ambos em seu estado padrão, a temperatura T que ocorre essa reação. O que nós vamos definir aqui nessa disciplina como um estado padrão? Seria a pressão a 1 atm, a composição padrão vai ser espécie pura e o estado físico padrão para gases. Gás ideal a 1 atm, sólidos e líquidos seria substância pura a 1 atm. Outra convenção que é importante se fazer é sobre o coeficiente estequiométrico, que nós utilizaremos aqui, então, para produtos positivo e para reagentes negativo. E eu sei que o ΔH de reação padrão, então, ele pode ser obtido pelo somatório desses coeficientes estequiométricos vezes o ΔH de formação padrão, que também é um dado que pode ser encontrado nas tabelas termodinâmicas. Além disso, o ΔH de reação, quando positivo, caracteriza uma reação endotérmica, onde eu absorvo calor, e o ΔH de reação padrão negativo, uma reação exotérmica, onde é liberado o calor desse sistema. Nós temos ainda
os efeitos relativos à mudança de fase, onde nós precisamos primeiro compreender que a mudança de fase, a pressão constante, ela não terá uma variação de temperatura, tá? Mas o processo, ele envolve a transferência de uma quantidade de energia finita para que eu consiga converter uma fase a outra. Então, aqui eu tenho um diagrama P/T para substância pura, onde eu tenho a coexistência de duas fases em cada uma dessas linhas que eu tenho traçadas nesse diagrama. A linha vermelha que vai do início do diagrama até o ponto triplo é a curva de sublimação. A linha verde é a curva de fusão e a linha azul a curva de vaporização dessa substância. A característica básica dos processos, então, é essa coexistência de duas fases para uma substância pura. Quando a gente fizer a aplicação da energia da regra de Gibbs para esse sistema, eu obtenho que o grau de liberdade da regra de Gibbs ele vai ser igual a 1. Significa que eu necessito de definir apenas uma propriedade intensiva para que eu consiga caracterizar esse sistema. Como durante a mudança de fase eu não tenho a variação de energia livre de Gibbs, e isso significa, então, que essa energia na fase 1 e na fase 2 elas são iguais, tá? Para um sistema, aí eu posso ter a seguinte relação. A variação total da energia de Gibbs, ela vai ser ponderada, nesse caso, tanto pela variação dessa energia em relação à variação de temperatura à pressão constante, mais a parcela que pondera a variação dessa energia em relação à variação de pressão a uma temperatura constante. Pelas relações de Maxwell, eu posso substituir essas duas derivadas parciais por entropia e volume. Como eu tenho um equilíbrio para esse sistema, eu consigo ali compreender que a variação da energia nas duas fases ela vai ser igual e consigo relacionar isso com a equação anterior, que relaciona com a entropia e volume de cada uma das fases. Uma coisa que é importante se lembrar, quando eu vou trazer aqui o exemplo para um líquido puro, tá? Quando ele está em equilíbrio com o seu vapor a uma temperatura definida, a pressão ela é igual à pressão de saturação. Isso significa que se S, que é a entropia, e T mudam, a pressão ela vai ter que mudar para se manter em equilíbrio. Utilizando então essa igualdade da energia em cada uma das fases, eu consigo relacionar essa variação da pressão de saturação com a temperatura com a variação de entropia e volume das fases do meu sistema. Se eu usar ainda a definição que dH é igual a temperatura vezes a variação de entropia mais o volume vezes a variação infinitesimal de pressão, eu consigo relacionar a variação de entropia com a variação de entalpia, que é uma variação que é comumente encontrada nas tabelas termodinâmicas. Feito isso, eu chego aí na equação de Clapeyron, que vai me indicar como que a pressão de saturação varia com a temperatura e relacionando isso com a variação de entalpia e volume. Lembrando que pressão de saturação eu posso obter aí, a partir de uma equação constitutiva, como a equação de Antoine, tá? Uma relação entre pressão de saturação e temperatura e consigo definir essa variação aí do meu sistema. Os efeitos relativos à mistura, que é uma mudança de composição, eles são uma mudança de energia devido às interações moleculares. Nos sistemas que nós trabalharemos nessa disciplina, o efeito desse tipo de variação de energia, ele é muito menor do que o efeito quando a gente trabalha com a reação ou quando a gente está trabalhando aí com a mudança de fase. Então, nesse caso, para esse curso especificamente, nós não consideraremos efeitos de mistura. Isso não quer dizer que eles não ocorram ou que não sejam importantes, mas para os nossos exemplos no nosso curso, esses efeitos poderão ser desconsiderados devido
a baixa influência na variação de energia quando comparado com os demais efeitos. Nós finalizamos essa aula por aqui. Obrigada e bons estudos!